Antônio Carlos de Almeida Castro, ou simplesmente Cacai, é um dos mais célebres advogados criminalistas do país. Na hora de atender os clientes, é pluripartidário, é defensor e amigo das figuras mais eminentes da política brasileira. Em seu ofício, já defendeu mais de 60 governadores e 3 ex-presidentes. Mineiro de Patos de Minas e torcedor do Cruzeiro, é um grande apreciador de vinhos e da boa culinária. Paixão que também leva para o Piantas, um charmoso bistrô de sua propriedade em Brasília. Seu rol de clientes vai além de grandes empresários e poderosos. Já atuou em casos emblemáticos, como as biografias de Roberto Carlos e o vazamento das fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Nesta conversa, ele fala da vida, da carreira, analisa o momento punitivo no país. Ressalta que é a favor do fim do foro privilegiado, mas discorda da forma como foi estabelecido. Antônio Carlos de Almeida Castro, mas o nome mesmo conhecido no Brasil inteiro é Cacai, virou uma grife na advocacia. Cacai, obrigada por conversar com a gente. E já tira essa dúvida, de onde é que vem esse Cacai? É apelido de criança, de infância? Como é que surgiu o Cacai? Prazer enorme estar com você aqui, Rosane. Eu fico honrado de estar sendo entrevistado por você. Na verdade, foi a primeira palavra que eu falei. Eu sou do interior de Minas, sou de Patos de Minas, uma família grande, minha família é muito grande, e acho que dei sorte, porque o meu avô chamava-se Leão, nome, e minha família tem vários, assim, meu pai era Laor do Leão. E como eu me chamo Antônio, eu seria Antônio de alguém se eu não tivesse inventado esse apelido para mim. Aí Cacai pegou, hoje eu nem me vejo como Antônio Carlos, não. Cacai passou a ser meu nome mesmo. Em tribunal, assim, às vezes eu estou na tribuna falando, os ministros vão fazer algum tipo de pergunta, eles falam, doutor Cacai. Me referem dessa forma. Eu me sinto completamente integrado com o meu nome. Hoje é meu nome, na verdade. É a grife no nome e uma grife até no estilo. Hoje eu diria que o senhor está aí bem no estilo da advocacia, mas no dia a dia o próprio estilo seu é algo bem pessoal, que o senhor tem um estilo bem próprio. Eu não uso terno, na realidade, já há muitos anos. Eu faço muita palestra, já tem 3 anos aproximadamente, eu resolvi fazer palestra para discutir alguns temas que eu julgo que são importantes no Brasil e eu rigorosamente não uso terno. Mesmo em Brasília. Hoje, especialmente, é porque eu fui agora despachar um determinado processo no Supremo. Eu acho que o advogado ele é muito formal. A nossa vida já é muito difícil, principalmente a minha área. A área criminal, você mexe com aquilo que, para mim, é a coisa mais cara para o cidadão, que é a liberdade. As pessoas que me procuram estão normalmente muito fragilizadas, estão no meio de uma acusação, muitas vezes injusta, e mesmo se for uma acusação que tenha fundamento, você tem no Brasil hoje um pré-julgamento e o que eu chamo de mídia opressiva, que faz com que tenha uma espetacularização do processo que expõe muita pessoa. Então a pessoa, ela já vem fragilizada. Eu acho que essa figura muito formal do advogado, primeiro que não combina comigo, e depois que eu acho que cria um certo clima muito necessariamente pesado. Frio. E acho que a vida pode ser, ainda que cuidando de coisas graves, não tão pesada. O senhor se considera uma pessoa leve? Acho que sim, eu não me levo tão a sério como a maioria das pessoas se leva. Eu faço o que eu faço com muito prazer, com muito tesão, muita dedicação. Eu digo que eu só pego um processo se eu vejo que tem uma defesa técnica realmente que eu possa levar para o tribunal e que possa me dedicar à causa integralmente. Mas veja bem, eu acho que para viver você tem que ver além do direito. Eu tenho uma experiência que eu tive uma vez com o ministro Evandro Lins, que eu perguntei para ele, ministro, que leitura o senhor recomendaria para um estagiário? Eu apresentei a ele um estagiário que trabalhava comigo. E ele disse, olha, leia os clássicos, leia poesia, leia romance, leia revista, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito. Então, eu acho que isso foi uma experiência interessante. Assim, eu acho que a visão humanista faz de você uma pessoa preocupada com os destinos, não só do processo, mas com os destinos do cidadão como um todo, do país como um todo, mas faz também você ter uma visão
de futuro, uma visão do passado, um cotejamento da vida que você leva. Então, ainda que eu trabalhe muito, sou um cara extremamente feliz. Não essa leveza, quando eu falo que não me leva a sério, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é possível você fazer tudo absolutamente sério sem se dar tanta importância. O advogado costuma se dar muita importância. Isso eu não acho que necessariamente isso seja uma coisa positiva. Mas é da natureza, inclusive da advocacia, ser vaidoso. A vaidade, eu costumo dizer quando eu falo para estudante, que a gente tem que ter muito cuidado com ela. É impossível não ser vaidoso, porque te colocam uma beca, colocam você numa tribuna para falar na frente de 11 ministros do Supremo Tribunal, sendo transmitido diretamente para o Brasil inteiro. Então, se você deixar, essa vaidade pode atrapalhar a profissão. Eu acho que a vaidade ela faz parte, todos nós somos vaidosos, evidentemente, mas saber dosar essa vaidade é importante. Eu sei que quando eu pego um caso, sou advogado criminal, normalmente eu estou cuidando com a liberdade da pessoa ou com a honra, que são os bens mais preciosos que eu reputo que o cidadão pode ter. Acho até que muitas vezes mais que a vida. Tem uma frase do Quixote que ele, na boca quando o Don Quixote fala para o Sancho Pancho, que ele fala, olha, pela liberdade, Sancho, pela liberdade e pela honra se deve arriscar a própria vida, que eu acho que são valores universais. Quer dizer, eu costumo dizer como advogado criminal que eu tenho, de certa forma, o DNA no sangue, assim, o DNA da liberdade no sangue. E como eu cuido desse bem em nome das pessoas, eu tenho que ter o cuidado para não deixar a vaidade atrapalhar a condução técnica de um processo. O que é que te faz decidir se aceita ou não uma causa? O que é que te instiga, de fato, quando vai pegar aquele caso? De cada 15, 20 causas que batem no escritório, o escritório pega uma ou duas. Nós somos 5 advogados, antigamente nós éramos 3, hoje somos 5 advogados. Eu não quero crescer, eu tenho uma equipe estagiária muito competente para estudar casos, fazer pesquisa de jurisprudência e tal. Primeiro que eu só pego uma causa que eu tenha defesa técnica. Eu tenho que ter uma defesa que eu tenha condições de me entregar visceralmente àquela causa. Depois eu tenho que ter uma certa empatia, não necessariamente pela causa. Às vezes o cidadão está sendo acusado de um determinado crime que, em tese, não daria vontade de pegar. Mas o que ocorre na causa, na vida da pessoa no momento que ela é acusada, às vezes me seduz. Porque, veja bem, eu não sou juiz e eu não sou Deus. Eu não faço um julgamento necessário antes. Eu vejo se eu tenho uma defesa técnica, se eu posso fazer uma defesa absolutamente entregue. Eu não gosto do advogado que pega uma causa, e a causa muitas vezes rumorosa. Eu tenho advogado nos últimos anos para pessoas que são inimigo público número 1, muitas vezes massacrado pela imprensa. Eu não gosto de você pegar uma causa e depois, no particular, você criticar o cliente. Acho que você tem que ter a coragem de se expor, tanto quanto o cliente, muitas vezes, porque no Brasil hoje nós vivemos um momento punitivo onde há claramente uma criminalização da advocacia criminal, há uma tentativa de misturar por parte da imprensa o advogado criminal com o cliente e às vezes até com o crime que o cliente praticou. Então a gente tem que ter a tranquilidade de fazer esse enfrentamento. Mas eu, para pegar uma causa, eu faço essa análise. Tenho uma defesa técnica e tive qualquer tipo de empatia. Às vezes o cidadão está sendo a tal ponto massacrado que aquilo, muitas vezes penso que isso poderia me inibir de pegar. Isso às vezes me incentiva de pegar. Eu vejo que aquele massacre é uma espécie de uma condenação acessória sem ter previsão legal. Agora, necessariamente, o senhor tem que acreditar na inocência do seu cliente? Assim, o senhor acredita na inocência dos seus clientes? No mais das vezes, sim, mas eu já advoguei para casa em que a pessoa bate na minha porta e fala: eu matei fulano de tal. Eu falo: você matou fulano de tal? Em que circunstâncias você matou fulano de tal? Eu matei nessa e nessa circunstância. Se eu acho que aquilo me dá uma defesa técnica, por exemplo, de legítima defesa, eu pego. Ele matou. Eu já advoguei algumas vezes para a pessoa que me procura e fala: olha, eu matei minha esposa. Em casos em que a família está absolutamente chocada, evidentemente, massacrando, a imprensa massacrando, e você tem que ver as circunstâncias do crime. O advogado criminal é uma profissão muito especial. Muito difícil também, Eu amo. Dá para dormir com a consciência tranquila? Tranquilamente, eu durmo muito bem.
O que eu acho que tem que ser feito é uma análise antes de pegar o caso. Se você, por exemplo, eu nunca me arrependi de casos que eu tenha pego e tenha feito uma defesa. 2 ou 3 vezes eu me arrependi de casos que eu não peguei, quando eu vi, por exemplo, o cidadão depois estar sendo defendido de uma forma que eu achei que não era o ideal. Então, assim, essa é uma coisa rica do direito. Eu acho que ao advogado criminal não é dado o direito de ter medo de ser covarde. Se ele vai se intimidar. Hoje, por exemplo, nós temos um empoderamento enorme do Ministério Público. Parte do Ministério Público hoje se sente semideuses. Esse enfrentamento tem que ser feito. Se você tiver alguma dúvida, mude de profissão. Mesmo a mídia. Eu me lembro quando eu advoguei para a Carolina Dickmann, era uma coisa interessantíssima, porque normalmente me dão até um espaço do outro lado, mas assim, faltando 5 minutos para sair o Jornal Nacional, faz uma entrevista em pé, super rápido e tal. Para a Carolina Dickmann eu fiquei até bonito, inteligente, que era um espaço enorme, ia lá, fazia até maquiagem e tal. É um tema que realmente mobilizava o país. Pois é, mas é porque você está do lado do que nessa dicotomia meio primária que fazem do bem e do mal, né? Do lado da opinião pública. Do lado da opinião pública. Eu sou advogado que normalmente estou advogando em casos em que é contrário à opinião pública. Eu acho que por isso que eu digo, o advogado não pode... Como é que você lida com isso? Eu lido muito bem, eu não tenho essa preocupação. Foi hostilizado? Nunca, pelo contrário, assim, eu tenho uma receptividade muito legal. Uma certa vez um determinado procurador disse 2 ou 3 besteiras que até não li. Eu nunca leio aquelas opiniões, esse tipo de coisa, realmente você tem que ter o cuidado de não ler. E achei o máximo, porque à noite eu estava no Rio de Janeiro e fui ao Joby. Na hora que eu entrei tinha um grupo de advogados novos e eles levantaram e aplaudiram, e fizeram um desagravo ali. Eu nem sabia direito o que era, que eu não dou muito papo para esses procuradores estrelas, não. Acho que faz parte do jogo. Quando eu comecei a notar os excessos da Lava Jato, eu sempre digo o seguinte, a Lava Jato é uma operação interessantíssima e importantíssima. Ela desnudou uma capilaridade de corrupção que eu acho que ninguém podia imaginar, nem o jornalista investigativo, você vem de uma escola interessantíssima, nem os advogados criminais, ninguém tinha essa ideia. Mas ocorre que começaram a acontecer os excessos. E eu, como cidadão, e principalmente como advogado criminal, me senti na obrigação de fazer a exposição desses excessos. Então tem 3 anos que eu corro o Brasil 2, 3 vezes por mês, para plateia de 4.000 pessoas, às vezes, 3.000 pessoas, discutindo os excessos, porque eu entendo que é necessário que a gente tenha o seguinte raciocínio. Todos nós queremos, obviamente, fazer o combate à corrupção. Como fazer esse combate é que vai definir que país nós sairemos do outro lado. Agora, quando o senhor fala assim, eu defendo o combate à corrupção, ao mesmo tempo não parece, para a própria opinião pública, um contrassenso, porque aí a sua defesa é uma defesa justamente de pessoas que estão ali acusadas de corrupção. Muitas vezes naquela expressão que você diz assim, foi pego quase com a boca na botija. Eu fiz eu escrevi um artigo há 30 anos atrás, um livro coordenado por um professor do Rio de Janeiro, que chamava O Jogo de Máscara, que eu acho que responde bem, ainda é atual para responder a sua pergunta. O cidadão está em casa vendo televisão, às vezes está com um problema de saúde, um problema financeiro, torce para o Atlético Mineiro, quer dizer, a vida dele está péssima. E aí ele... Cruzeirense tem que arrumar um jeito de falar do Atlético. Exatamente. Tinha. Eu estava pensando onde que eu incluía alguma conversa sobre futebol. Já a gente acha. É isso mesmo. E aí ele vê sendo preso um empresário importante, um político importante. E aí eu digo que ele tem um regozijo íntimo, quase uma vingança, sabe-se lá do quê. E ele veste uma máscara da hipocrisia e não quer saber se àquele cidadão foram dados os direitos mínimos e garantias constitucionais. Só que eu sempre recito o poeta maranhense, quer dizer, a vida dá, nega e tira. Uma hora, essa opressão bate nele, ou bate em alguém ligado a ele, uma injustiça. Aí ele veste a máscara do processo legal e ele precisa de um advogado. Aí ele vai entender a postura do advogado. Então, esse tipo de mediocridade não me incomoda. Porque, na realidade, o Estado Democrático de Direito precisa ter esse lado da advocacia. Quer dizer, muitas pessoas hoje querem a execução sumária, querem a condenação sumária. Você quer... A advocacia hoje incomoda o processo penal. Eu diria que boa parte
dos procuradores da República, principalmente da Operação Lava Jato, e infelizmente parte do Judiciário, inclusive o ministro do Supremo, veem a advocacia quase como um entrave. A gente vai continuar esta conversa. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Qual foi a avaliação que o senhor fez da questão do foro privilegiado? E é uma decisão recente e mais comentada do momento no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, em primeiro lugar, eu defendo há muito tempo o fim do foro privilegiado, mas não dessa forma que o Supremo fez. O Supremo fez uma decisão meia boca, ele tirou o foro do senador e do deputado, mas não tirou, por exemplo, do próprio ministro. Por que o senador da República vai para o primeiro grau e um juiz do Supremo Tribunal Federal continua no Supremo Tribunal Federal? Isso não é absolutamente um sistema republicano. A minha defesa sempre foi a seguinte: o presidente da República, o presidente dos poderes teriam foro no Supremo Tribunal Federal. Todas as demais autoridades do país, isso eu já defendo há algum tempo, todas as demais autoridades do país serão julgadas por um juiz federal, de primeiro grau. Por que juiz federal, mesmo se o crime não for federal? Porque tem que sair da influência de alguns estados onde os governadores têm muita influência. O que não pode fazer, e essa decisão do Supremo para mim ela é incompleta, esse é o problema da leitura que o Supremo Tribunal está podendo tudo no Brasil hoje. Nenhum poder pode tudo. Cacai, agora sim, muitos dos seus clientes, como você mesmo ressaltou, são clientes aí políticos com foro. Como é que começou isso? Assim, qual foi o primeiro político, por exemplo? Como é que de fato foi crescendo esse nome, seu nome como um grande criminalista aí nessa área política? Olha, eu brinco assim, o diabo não é diabo por ser diabo, não é por ser velho, entendeu? Eu advogo há muitos anos em Brasília. Brasília, até esse momento ainda, até mudar o foro, Brasília detém os tribunais superiores e o foro dos desembargadores, dos ministros são aqui, o foro dos presidentes da República é aqui, o foro dos governadores é aqui. Eu já advoguei para mais de 70 governadores. Para advogar, eu sou 100% apartidário, eu advogo para pessoas de todos os partidos e, felizmente, eu tenho ganhado as causas. Eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, quando você começa a advogar e começa a ter êxito, porque nós não somos tantos que advogamos nos tribunais superiores. Hoje tem mais, até com muita competência, advogados que vêm de fora, até porque cresceu muito a demanda. Não está faltando serviço para criminalista aqui, não. Não falta, né? Deixa eu voltar aqui com essa relação do senhor em relação aos políticos. Além de tê-los como cliente, o senhor mantém vínculos de amizade? Isso é uma questão de personalidade, né? Tem muito advogado que faz uma questão de separar absolutamente o cliente. Eu não consigo ser assim, quer dizer, eu tive a felicidade de me tornar muito amigo de grandes políticos que eu advoguei ao longo da vida. Eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa movido a paixão, movido realmente a fazer o que gosto. Então eu pego uma advocacia dessa, aquilo vai ocupar meu tempo, vai ocupar minha noite. Eu vou estudar o caso, eu vou vivenciar o caso, eu vou ter que conviver com a pessoa vai ter que confiar em mim. Então, e essas pessoas normalmente são pessoas muito interessantes, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm uma história de vida para contar. Então eu tenho a felicidade, no meu ponto de vista, de ter hoje vários amigos, ou que foram meus clientes, ou que são meus clientes. Convivi com pessoas interessantíssimas ao longo da vida. As mais diversas, desde o Marco Maciel, que era uma pessoa absolutamente calma e tranquila, até o ACM, que era uma pessoa, o Zé Disseu. Então, eu acho que, para mim, como a advocacia criminal é minha vida, isso aqui é minha vida, é o que eu faço na vida. Eu só faço advocacia criminal. Eu posso ter um restaurante, eu posso ter... Eu ia falar isso, não é só advocacia, não. Aliás, como é que o senhor arruma tanto tempo? Porque olha só, mas é porque eu não o senhor tem restaurante, o senhor viaja muito, é um enólogo, né? Viaja pelo mundo visitando vinícolas. Mas é uma forma de viver que senão não vale a pena, no meu ponto de vista. Eu acho que
Você tem que viver intensamente um pouco de tudo. O restaurante foi uma forma de unir essas paixões, aí, a paixão pelo vinho, pela gastronomia, ao mesmo tempo por esse convívio com o ambiente político? Não, porque o seu restaurante é um ponto de encontro político. Eu fui dono do Piantela há 30 e tantos anos. Assim. Na verdade, eu brincava que eu bebia e comia tanto lá que ficou mais barato eu ficar sócio. Mas assim, eu nunca participei da administração do restaurante. Depois eu deixei o Piantela e abri o Piantas, que é uma coisa que eu gosto mais, assim, mais intimista e tal. Porque, na verdade, eu tenho um lado boêmio, assim, eu gosto de vinho, eu gosto de boa comida. De grandes festas. Gosto, suas festas são famosas. Cada vez menos, porque o Brasil hoje, se você ser feliz, é quase um assinte. Aliás, tem uma situação curiosa, né? No ano passado, na sua festa de 60 anos, que foi em Portugal, o senhor alegou inclusive isso, precisava fazer fora por causa desse clima, né? Que fica de hostilidade. É verdade, quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa dedicada à poesia, eu gosto muito de poesia. Foi uma festa que eu trouxe algumas coisas lá do Museu da Língua Portuguesa, uma festa muito interessante. E há 10 anos atrás, foram os mais diversas personalidades assim, políticas todo meio. E foi uma festa que foi tranquila, eu diria. Não teve. De lá para cá, o país vive um momento punitivo que hoje você não senta num restaurante com um ministro. Tudo é explorado, quer dizer, principalmente nesse momento de mídia 24 horas e tal. Então, quando eu fui fazer essa cena, eu sou um cara que gosta de celebrar a vida, que em princípio é uma só, então, se for verdade, é bom que a gente viva, né? Eu resolvi fazer em Portugal, primeiro que eu tenho ido muito a Portugal a trabalho e tenho amigos lá e tal. Depois por isso, porque o que eu fiz? Eu não chamei nem um político, embora tenha vários amigos políticos, não chamei nenhuma pessoa do judiciário. Olha como é que o Brasil está difícil. E não chamei nenhum jornalista. Agora teve que interromper parte das festividades e voltar por causa justamente de uma ação, né? O advogado, as pessoas não veem não, mas ele sofre de trabalhar. Eu trabalho muito. E marcaram o julgamento, não tinha como pedir adiamento, porque eu não tenho coragem de pedir adiamento de um caso em que o cidadão está preso. Então eu peguei um avião, felizmente pude pegar um avião particular, cheguei aqui de manhã, fiz o julgamento e voltei à tarde. Quer dizer, essa é uma disposição que você também tem que ter na advocacia, né? Porque o juiz e o Ministério Público não tem prazo, mas o advogado tem. E seu celular é ligado 24 horas, né, Cacai? Porque eu já te liguei muito em plantão, em fim de semana, em feriado, nunca vi esse telefone desligado. Isso é um problema e uma solução, né? Para mim, às vezes, é um problema, porque eu tenho um filho de 12 anos que no início implicava um pouco com isso. Hoje não, porque ele está tão viciado quanto eu. Mas, só que ele é joguinho e tal, né? Mas eu acho que o cidadão que faz direito criminal, ele tem quase a obrigação de estar à disposição. Porque a angústia, eu sempre digo o seguinte, às vezes numa sexta-feira à noite, meia-noite, o cara está sendo processado, a mulher pergunta para ele, ou a mulher está sendo processada, o cara pergunta, se acontecer tal coisa, você vai preso? Ele pode ficar angustiado e passar o final de semana inteiro com aquela angústia. Se ele me liga, ainda que seja meia-noite, eu posso dizer para ele, não, você não tem nenhuma chance para você ser preso. Eu corto a angústia dele. Já cometeu alguma gafe de revelar algum segredo assim? Tá ali na roda de amigos tomando vinho, depois, ai meu Deus. Acho que não. Eu acho que é tão do advogado essa certeza de que esse segredo é uma coisa importante, que é a vida da pessoa, porque eu sou muito chamado, assim, às vezes amigos ou uma pessoa que eu não conheço, falar, você deveria escrever um livro sobre tua vida, seria interessante fazer Eu acho que pelo menos sob esse aspecto impossível de fazer, porque a pessoa quando senta no meu escritório, ela tem que ter a certeza absoluta de que ela vai confiar em mim a vida dela. E eu tenho que viver essas vidas. Eu acho que eu não tenho uma vida só, eu tenho várias vidas que venho vivendo acumuladas ao longo do tempo. E uma das suas ações famosas foi advogando para o cantor Roberto Carlos, naquele caso da biografia, aproveitando que falou agora da biografia. No seu caso, o senhor deixaria alguém escrever sua biografia com total independência de interpretação? É até bom você falar sobre isso, que eu não advoguei para ele, eu advoguei no caso da biografia, mas não naquele caso que impediu a biografia, porque eu não advogaria. Quando o Roberto me procurou, eu já tinha tratado de outros assuntos dele, ia discutir essa questão no Supremo, eu falei, olha, eu só advogo para você, sentei eu e ele, falei, se eu puder dizer que não pode ter necessidade
da autorização prévia. A autorização prévia é censura, e eu jamais defenderia a censura. Tanto é que eu ganhei as minhas 3 teses no Supremo. E o Roberto falou, Cacai, vamos fazer isso então, defenda o que você quiser. A única coisa que ele queria, e que eu acho correto, é que se sair a biografia livremente, o cidadão tem o direito de escrever o que quiser. Cada um sabe a dor e a delícia do que escreve. Se alguém escreve de forma mentirosa, violenta ou contrária à realidade, a pessoa tem que ter o direito a uma indenização ou mesmo a retirar aquela parte. Até brinquei da tribuna do Supremo, voltando ao futebol. Da tribuna do Supremo, nesse dia eu falei, se alguém escreve a minha biografia e falar que eu sou atleticano, eu processo. Quer dizer, então, isso é que eu defendo, a liberdade é plena. Algumas pessoas me disseram assim, que gostariam de escrever. É claro que se for escrever tem que ser amplamente livre. O problema todo é esse, assim, o que eu poderia dizer e o que eu não poderia dizer. Essa é uma questão grave, porque a advocacia criminal, como você disse, eu sou um túmulo. Tenho que ser, né? Hoje é dono de restaurante, pode vir de uma festa de jatinho para o judiciário e voltar, para o tribunal e voltar no mesmo dia. Então já teve alguma fase da vida que teve que escolher o restaurante pelo cardápio do lado direito também. Muito. Acho que uma das primeiras libertações que eu tive, assim, interessante, foi entrar num restaurante sem olhar o preço. Isso era para mim impossível. Custou muito para chegar nesse ponto? Muito, custou muito. As pessoas só veem o que a gente bebe, não vê os tomos que a gente toma, não. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Europa, por exemplo, a primeira vez que eu andei de avião eu tinha 19 anos. Eu conheci o mar com 13 anos. Eu não viajava, eu não tinha como passar férias, eu fui a primeira vez à Europa, eu tinha quase 30 anos e tal. Eu me lembro que eu levei $1.000 para passar 30 dias. Então era uma vida muito divertida, eu me divertia do mesmo jeito, eu posso dizer, né? Mas era diferente. Mas é o outro lado da vida que também vai criando condições de você, às vezes, dar muito mais valor hoje. É muito ruim as pessoas que fazem a coisa tudo automaticamente. Eu não faço nada automaticamente. Eu ainda tenho muito prazer em desfrutar algumas coisas que, evidentemente, hoje a vida que eu tenho pode me proporcionar. Mas eu sei o que é chegar lá, eu sei o que foi para chegar lá. E também não tenho nenhuma dificuldade de sentar. Eu sou um botequeiro muitas vezes. Claro, eu gosto de uma boa comida, gosto de um bom restaurante, mas depende com quem eu estou e depende de onde eu estou. Eu acho que saber viver é fazer o que você gosta. As pessoas têm que ter liberdade para acreditar que aquilo que ela gosta é aquilo que faz bem para ela. E não fazer o que os outros pensam ou ir atrás de modismo. Eu não tenho mais tempo para isso. Já há muito tempo. Cacai, muito obrigada por essa conversa. Acabou. Alegria minha. Muito prazer. Para mim foi uma honra.